Gente, vou virar aqui um pouquinho para política brasileira, a gente já volta para esse assunto, mas tem coisa importante acontecendo por aqui também. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, deve entrar para o governo Lula e faz tempo que se especula isso, vamos ver se agora vai. Com a reforma ministerial dos próximos dias. Ela deverá ocupar a Secretaria-Geral da Presidência, responsável pela interlocução do Palácio do Planalto com os movimentos sociais. Gleisi vai ficar no núcleo do governo Lula, participando das decisões centrais, ao lado do secretário de Comunicação, Sidônio Palmeira, e do ministro da Casa Civil, Rui Costa. No Palácio do Planalto, ela engrossaria o time de críticos da política de autoridade fiscal. A estratégia incluiria ainda a substituição do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. A mudança dependeria da saída da ministra da Saúde, Nízia Trindade, que seria sucedida por Padilha. No PT, com a mudança, um dos atuais vice-presidentes deverá assumir o partido até julho. Os cotados para o mandato tampão são o deputado José Guimarães, atual líder do governo na Câmara, ou o senador Humberto Costa. Quem está muito cotado também é o Edinho Silva, o prefeito de Araraquara. Lula quer que o ex-prefeito de Araraquara, acabei de falar dele, ex-ministro Edinho Silva, seja o próximo presidente do partido. O PT completa 45 anos no próximo dia 10 de fevereiro e terá eleições diretas para suas direções nacional, estadual e municipal em julho. Gleisi Hoffmann foi uma das... depois eu entro nesse assunto aqui. Deixa eu explorar um pouquinho isso, porque já foi muita informação. Josias, é um xadrez que parece que vai se delineando aí. Vamos ver se agora vai, porque o Lula é bem lento para fazer trocas. O Márcio Macedo, faz tempo que todo mundo fala que ele está esquentando cadeira para a Gleisi quando ela saísse da presidência do PT. E ele tem tido uma gestão criticada, eventos que ele organiza para o Lula e que não vai muita gente, dizem que a interlocução dele com os movimentos sociais é ruim. Se a Gleisi realmente chegar para a cozinha ali do Palácio do Planalto, ela é uma política muito vocal, ela é muito ativa nas redes sociais, ela tem opiniões firmes. E ela, junto com o Rui Costa ali, e talvez com o Sidônio Palmeira, a gente está precisando entender como é que vai ser o estilo dele, ela vai fazer um contraponto importante ao Fernando Haddad, porque eles têm opiniões muito diferentes sobre a política econômica. Como é que vai ser esse embate? Ruim, né, Raquel? Tem um fenômeno que é mundial, não existe palácio sem intriga. Todo palácio tem intriga. Mas o Lula revela uma propensão para o exagero quando ele sinaliza a intenção de converter a Gleisi Hoffmann em ministra palaciana. Se essa intenção do presidente se confirmar, mandando a Gleisi para o comando da Secretaria-Geral da Presidência, o Fernando Haddad passará a perder o jogo da intriga no Palácio do Planalto pelo placar de 3-0. O Haddad não tem sala no Palácio do Planalto. Ele já lidava com uma má vontade do chefe da Casa Civil, o Rui Costa, cuja escrivaninha fica ali a um lance de escada do gabinete presidencial. Com a entrega da sede, o Sidônio Palmeira, os do Haddad foram subordinados também ao filtro de um marqueteiro que é tão próximo do Rui Costa quanto a unha da cutícula. O Lula já está rendido à evidência de que o seu terceiro governo não produzirá um quarto mandato se ele não conseguir transmitir uma simbologia nova. Eu não sei como a Gleisi Hoffmann ajudaria nessa busca por novas marcas, mas é possível dizer de antemão que a chegada da Gleisi ao Planalto eleva o nível de entrechoque da sede do governo com a equipe econômica, num instante em que o governo precisa de unidade para recuperar a popularidade do Lula, que está indo a pique. A Gleisi presidiu uma reunião em dezembro de 2023, quando o PT discutia a sua estratégia, que se revelou um fiasco na disputa da eleição municipal do ano passado. Nessa reunião, o PT aprovou um documento que batizou a política econômica do Haddad de
austericídio fiscal. A Gleisi discursou na ocasião, e ela discursou a favor da abertura dos cofres. Sacudiu, inclusive, na época, o lençol do fantasma do impeachment. Ela dizia, se cair a popularidade do Lula, vocês não tenham dúvidas sobre o que o Congresso pode fazer. Ela disse, olha, já fizeram com a Dilma, se acontecer qualquer problema, esse Congresso engole a gente. Está acontecendo, o Lula está com a popularidade claudicando. Só que o Alckmin não é o Michel Temer, o Lula não é a Dilma, e a Gleisi não se parece com solução. Hoje, o Congresso bem remunerado não está interessado em derrubar o governo, prefere aproveitar as fragilidades do Lula para faturar mais verbas orçamentárias. E num ambiente em que a inflação dos alimentos assusta 83% dos brasileiros, segundo a pesquisa divulgada nesta semana pela Quest, o Lula atira contra o próprio pé quando negligencia a atmosfera de fofoca palaciana contra o ministro da Fazenda. Não parece boa providência levar a Gleisi Hoffmann para o coração do governo nesse momento. Mas parece ser essa a intenção do Lula. Não ajuda em nada e acaba transformando a reforma ministerial num arranjo ali, um arranjo permeado de gambiarra. Isso aqui é uma gambiarra. Lula parece interessado em desobstruir ali o caminho no PT para apressar a chegada à presidência do partido do Edinho Silva, que é um personagem, inclusive, acomodatício, bem mais moderado do que a Gleisi Hoffmann. Agora, para hipoteticamente resolver um problema, ele cria outro que parece até mais grave. E olha, eu tenho a sensação que ela já percebe que ela vai voar mais alto, né? A presidência do PT é um cargo de muito destaque, mas ela percebe a entrada dela para o ministério e vai protegendo um pouco a sua imagem. Ontem eu fiz uma coluna mostrando que a Gleisi foi uma das poucas dirigentes de partidos relevantes da ampla aliança que apoia o Hugo Motta para a presidência da Câmara que não participou do jantar em homenagem ao deputado. Na segunda-feira, aqui numa pizzaria em São Paulo, estava todo mundo lá. Você tinha os presidentes de praticamente todos os partidos. Valdemar da Costa Neto do PL, Antônio Rueda do União Brasil, Ciro Nogueira do PP, Paulinho da Força do Solidariedade, o Kassab do PSD, a Renata Abreu do Podemos, o Baleia Rossi do MDB, o Marcos Pereira do Republicanos, praticamente todo mundo. Só não estava a Gleisi, o Carlos Siqueira, o Marconi Perillo e o PSB. Aí eu perguntei para ela, falei, deputado, por que a senhora não foi, né? Ela falou, eu tive questões pessoais, não pude viajar. Só que se a gente conseguir recuperar as fotos do jantar, ela escapou de imagens assim, que seriam imagens ruins para ela, porque olha quem é que está na foto ali, gente. Valdemar da Costa Neto, Ricardo Nunes, Arthur Lira, também estava aí nesse jantar, que não está exatamente nessa foto, Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo. Então estavam ali apoiadores muito próximos do bolsonarismo. Sim, o PT está com o Hugo Motta, ninguém nega isso, a Gleisi reforçou isso para mim, o PT vai indicar o primeiro secretário ali da Câmara dos Deputados com o Carlos Veras. Então, está fechado com o Hugo Motta, mas se seria a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, futura ministra, alinhada ali, né, tirando foto com próceres do bolsonarismo. Então, pode não ter sido a intenção, mas que ela deu uma boa protegida na imagem, ela deu. Thales, queria perguntar para você, o que você acha dessa ida da Gleisi para o ministério? O Josias usou uma frase muito boa, ele sempre usa, né, falou que deixa eu até recuperar aqui que eu anotei, não existe palácio sem intriga. E ela vai dificultar a vida do Haddad. Mas muita gente no governo se ressente, por exemplo, da saída de Flávio Dino. Flávio Dino, antes de ir para o Supremo, era aquele ministro que polemizava nas redes sociais, que brigava com todo mundo, que acontecia, e que fazia o enfrentamento do governo. Será que vai ser a Gleisi agora, essa figura? Não creio. Me perdoe, Josias, meu mestre. Não creio. Me perdoe, Josias, meu mestre e amigo, mas eu tenho uma visão um pouco diferente. A Gleisi, na presidência do PT, fazia um estrago grande para o Haddad. Ela tinha mais voz para falar do Haddad. A Gleisi, na Secretaria-Geral
Planalto, ela vai ter uma função parecida com a do Dulce, que foi o primeiro secretário-geral do Planalto na época, no primeiro governo do Lula. Qual era a função do Dulce? Trabalhar com os movimentos sociais, amainar os problemas com os movimentos sociais. O Dulce fez isso muito bem, e durante o governo do governo Lula, os primeiros 2 governos Lula, os movimentos sociais ficaram parados. Você não teve MST como problema, não teve nada com problema nos movimentos sociais. Por quê? Porque o Dulce estava ali servindo de colchão. E é o que o Lula está pegando, uma pessoa da ala mais radical do PT, colocando junto aos movimentos sociais para trazer esses movimentos sociais mais próximos do governo. Isso é um primeiro passo. Segundo passo, da vinda da Gleisi. Você vai ter uma mulher no Planalto. E isso lhe permite dizer assim, eu vou tirar a Anísia, por exemplo, da saúde, e levar para lá o Padilha, o Alexandre Padilha vai para lá, então eu estou compensando a saída de uma mulher, dando à mulher um papel mais forte dentro do Planalto. No entanto, no Planalto, ela não poderá sair atacando publicamente o Haddad, como ela podia fazer na presidência do PT. Na presidência do PT vai estar um moderado, que é o Edinho Silva. Então, vai estar, é uma mudança que para o Lula, eu acho que tem tudo a ver. Ele está evitando mais problemas públicos com o Haddad, está ajudando a segurar os movimentos sociais, dando uma função, porque o secretário-geral da presidência atualmente já cometeu várias falhas nesse processo de articulação com os movimentos sociais. Houve um comício do Lula que não tinha ninguém dos movimentos sociais. Então, isso daí é importante. Você está tirando ela de uma função, de uma visibilidade grande, trazendo para os bastidores e para trazer os movimentos sociais. Está dando às mulheres um espaço maior dentro do Palácio e podendo, com isso, articular a saída do Alexandre Padilha, que não está funcionando como articulador político, para trazer, sim, o líder do governo na Câmara, provavelmente, para o Palácio. E esse com mais envolvimento lá. Então, eu acho que, do ponto de vista de articulação política, a escolha da Gleisi para a Secretaria-Geral da Presidência é uma jogada que tem tudo para ajudar o governo Lula daqui para frente. Gente, rápido intervalo para quem está acompanhando o All News no canal do All na TV, bem curtinho, prometo, a gente volta já já. Josias, vou pegar o gancho do Thales dessa possível mudança na articulação política. Tirar o Alexandre Padilha, Nízia Trindade fora, Alexandre Padilha para a saúde e colocar um outro articulador político, fala-se até no nome do Centrão. Faz sentido? Não, o Lula pode fazer isso, mas não faz o menor sentido, né, do ponto de vista... Está faltando nessa discussão sobre reforma ministerial meio quilo de política pública. Não se discute nenhum aspecto que possa levar o governo a eliminar as suas disfuncionalidades. O Alexandre Padilha, ele tem dificuldades, inclusive, com o Hugo Mota. O Hugo Mota, no início do governo, levou um chá de cadeira do Padilha na coordenação política. O Hugo Mota, que vai agora se virar presidente da Câmara, esteve lá no Palácio para conversar com o Padilha, e o Padilha deu um chá de cadeira nele. Depois os dois recompuseram a relação, mas isso fica arquivado, né? E na hora certa vai ser cobrada essa fatura, né? Para trocar 6 por meia dúzia, tira um articulador do PT, que aliás é muito jeitoso, né? É um personagem acomodatício, estava às turras com o Arthur Lira, porque é muito difícil se relacionar de fato com o Arthur Lira, não é? Mas não é a relação dele não é extraordinária também com o Hugo Mota, como você tira o Padilha, coloca o Isnaldo Bulhões, que é do MDB, isso não vai melhorar a articulação política do governo, né? O problema do governo foi esboçado pelo próprio Lula na reunião ministerial que ele fez
no início da semana passada. Ele disse lá, olha, o governo não está falando com a sociedade. Mencionou o pequeno empreendedor. Você precisa retornar do comercial, Raquel? Só retomar aqui, Josias, a TV, e aí você amarra o seu raciocínio, só juntar aqui todos os nossos públicos. O All News de volta, nós estamos aqui amarrando, juntando todos os nossos públicos. Vou pedir para o Josias retomar o raciocínio dele. Nós estamos discutindo a reforma ministerial e as diversas mudanças que podem ocorrer. E o Josias conversava com quem está na internet, se você às vezes acompanha o All News também pelo YouTube, essa mudança, essa possível mudança que pode acontecer na articulação política, com a eventual saída de Padilha, Alexandre Padilha, do Ministério, da Articulação Política do Governo, da Secretaria de Relações Institucionais, para uma ida para o Ministério da Saúde. Se faz sentido, de repente, colocar um articulador do Centrão como Isnaldo Bulhões. Josias, por favor, retoma o seu raciocínio para nós e faz um resuminho para quem chegou agora e está na televisão. Essa troca na coordenação política do governo se assemelha muito a uma gambiarra. Falta a essa discussão toda meio quilo de interesse público, né? Não vai resolver os problemas do governo você tirar o Alexandre Padilha, que já é um personagem jeitoso, acomodatício, que se esforça para dialogar com todas as forças do Congresso, trocá-lo por um Isnaldo Bulhões, que é um deputado do MDB, como se cogita. Ele, por mais jeitoso que seja também o Isnaldo Bulhões, isso não resolverá os problemas do governo. O governo hoje está submetido às idiosincrasias do Congresso, que deixou de depender da liberação de verbas, agora exige as verbas, que se tornaram um imperativo. A liberação agora é obrigatória, está prevista na Constituição. Então, o Congresso já não depende tanto do governo, e o problema do governo foi esboçado pelo próprio Lula na reunião ministerial que ele realizou dias atrás, e o PT, na eleição municipal de 2014, aliás, na eleição municipal, a última que tivemos, o PT foi engolfado ali por uma onda conservadora, agora no ano de 2024, que varreu as urnas. E o Lula, na reunião ministerial, ele reiterou que o governo não consegue se comunicar com o pequeno empreendedor, que é, na verdade, um eufemismo que ele utiliza para se referir a esse trabalhador que rala aí na informalidade para encher a geladeira à margem da CLT. E a pesquisa Quest, divulgada nesta semana, mostrou que o governo está perdendo o vínculo, Lula, o governo, estão perdendo o vínculo com o eleitor tradicional do Lula, o eleitor mais pobre, o habitante, o residente na região Nordeste, o eleitor de baixa escolaridade, as mulheres que votaram majoritariamente no Lula na eleição presidencial de 2022. Então, o governo está perdendo o vínculo com esses pedaços tradicionalmente vinculados ao Lula, esses pedaços da sociedade que majoritariamente sempre votaram no Lula e no PT. Ele disse, olha, é importante que a gente compreenda que nós não estamos lidando mais com o povo naquela feição da década de 80. Ele ensinou aos ministros ali, precisamos dialogar com gente que já não está vinculada, que não está com carteira assinada, que está se virando aí como empreendedor e gosta até de ser empreendedor. Esse é o problema do governo, em que essas mudanças que estão esboçadas na reforma ministerial ajudam o governo a estabelecer essa interlocução. Ainda outro dia, o Lula hesitava em afastar a ministra Nízia Trindade da pasta da Saúde, que já foi cobiçada pelo Centrão. Agora se diz que o Lula pode mandar para lá o Alexandre Padilha, que, aliás, é médico, já ocupou esse posto em administrações anteriores do PT, mas ele pedia a Nízia Trindade, num prenúncio de que talvez não desaloje a ministra, para ela tirar da gaveta aquele plano que ele prometeu durante a campanha eleitoral de fornecer à clientela do SUS mais especialistas, exames. Hoje a fila do SUS para consultas com especialistas e realização de exames, ela é interminável. E ele pediu à ministra, olha, tira isso da gaveta. Trouxe para a reunião, inclusive com a Nízia,
o Sidônio Palmeira, que é o novo chefe da comunicação do governo, vamos transformar isso numa marca do governo. Então, é isso que o Lula precisa, conexões com a sociedade. E essas mudanças, troca aqui o articulador político, leva a Gleisi Hoffmann para fazer conexão ali com a militância do PT. Militância do PT é o menor dos problemas do Lula hoje. O problema do Lula é o pedaço da sociedade que já não se enxerga, mesmo os mais pobres, mesmo os que já têm um vínculo ali com programas sociais do governo, mesmo esses não se enxergam mais no governo. Esse é o dilema do Lula. Isso não se resolverá com gambiarras ministeriais, como essas que estão esboçadas aí, Raquel.